Olá, amados ouvintes e irmãos em Cristo. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou a missionária Sylvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha e te convido para meditar comigo mais uma vez na gloriosa palavra do Senhor. Hoje eu gostaria que você viesse comigo aqui em Mateus, no capítulo 25, onde nós encontramos 3 parábolas. Mas eu gostaria que você começasse a meditar comigo sobre a parábola dos talentos, dos dons. A parábola que vem a nos ensinar a significância de um dom, né? Daquela habilidade espiritual que Deus nos dá para adicionar, né, para o reino dele. As parábolas, elas são propostas pelo Senhor para provocar em nós a reflexão e com isso uma resposta para nossas vidas. Na parábola aqui de Mateus, a dos talentos, no versículo 14, nos diz assim: E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Agora imagine comigo. Onde tem a palavra talentos, você coloca dons. A um, o Senhor deu 5 dons, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Viu também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros.
tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Aleluias. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Sim, meus amados. E aqui nós vemos a reação do Senhor com aquele servo que foi fiel e que multiplicou os dons. Sim, nesta parábola dos talentos, o Senhor nos ensina que os seus ungidos precisam se esforçar muito em cuidar das responsabilidades cristãs, em fazer florescer, frutificar, multiplicar os dons que o Senhor nos deu. Jesus, ele é justo. E ele disse que aquele que for infiel, que for negligente, até o que ele tinha vai ser tirado. Mas aquele que for fiel, que já tinha tanto e ainda muito mais, foi acrescentado. Por quê, meus amados? Nessa parábola nós vemos que tanto que tinha 5 multiplicou por 10, foi elogiado pelo Senhor, como que tinha 2 que multiplicou e ficou 4. Então nós vemos que o importante não é a quantidade do talento. Para o Senhor foi tão importante o que tinha 5 multiplicar para 10, como o que tinha 2 multiplicar para 4. Não é a quantidade, mas é o que você faz com o talento ao recebê-lo. É a sua capacidade, é o seu esforço, o seu amor, a sua dedicação em não negligenciar o que o Senhor pôs na sua mão para ser frutífero. Sim, quem recebeu mais, recebeu de acordo com a sua capacidade de multiplicar esse dom. O que recebeu menos, tinha menos. Mas se ele tivesse sido negligente, não tivesse sido irresponsável, ele poderia ter multiplicado. E não importava se de 1 ele multiplicasse para 2, para o Senhor ele teria multiplicado 100%. Porque se o Senhor tinha dado apenas 1, o Senhor não é injusto. E apenas, ainda que ele tivesse de 1 passado para 2, o Senhor sabia que de acordo com os seus esforços, houve um crescimento de 100%. E o abençoaria. Mas aquele servo negligente, como tantos outros, nas igrejas hoje em dia, acham, eu nem sei se eu tenho um dom. Eu queria muito ter o dom para pregar, para profetizar, para fazer isso, fazer aquilo, mas eu não tenho. Eu acho que eu só tenho um dom mesmo, é de visitar os irmãos, ou de ser generoso. E ali eles acham que aquele dom não tem importância nenhuma. Ele não dá valor ao que ele recebeu. Só que a palavra de Deus nos diz que nós temos que procurar com zelo os dons que o Senhor nos dá. Porque todo dom é valioso. E nenhum ser humano nasce sem um dom, meu amado. Nenhum. Nós temos que ter a certeza do que é que o Senhor quer de nós.
Esses dons, essas habilidades que o Senhor nos dá, são presentes dados por Deus, sim. Ele dá a quem quer, na quantidade que Ele quer, mas para que possamos usá-lo para a honra e a glória dEle. E se você fica se questionando, Senhor, para que é que eu sirvo? No que é que o Senhor quer me usar? Entra na presença do Senhor, para estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Entra primeiramente buscando ao Senhor de todo o coração, porque Ele não vai deixar que você fique na incerteza. O nosso Deus não é um Deus de embaraço. Quando Ele te dá o dom, Ele dá na quantidade, na forma que Ele quer, para o que Ele já sonhou para a tua vida. Então Ele não vai deixar você na escuridão, não vai deixar você na incerteza sem saber qual é o propósito que Ele tem para ti. Mas busca-o. Porque somente quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, ficamos sensíveis para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. E assim começamos a entender. O Senhor vai colocando no nosso coração o desejo em fazer determinadas atividades em prol do reino de Deus. Independente que você tenha vergonha, independente que você tenha coragem, você sente a vontade de fazer. Você pode até estar com vergonha, estar com aquela timidez de se for chamado e louvar, mas o seu coração arde quando você pensa na possibilidade de louvar. O seu coração arde quando você pensa em levar a palavra. O seu coração arde quando você pensa em evangelizar e salvar vidas. Independente da sua situação. E as pessoas começam a perceber, quando Deus te dá um dom, as pessoas que estão ao redor, elas enxergam às vezes antes que você. Elas começam a perceber e confirmar, não antes que você, porque o Senhor vai colocando no teu coração aquela chama, aquela alegria quando você está fazendo aquela atividade. Mas ela é refletida, testificada, confirmada na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E os dons que Deus nos dá é para a edificação da própria igreja. Então, aquelas pessoas começam a vir para você e dizer, olha, obrigada, você orou por mim naquela hora, Deus respondeu. Meu filho foi curado, minha filha foi curada. Ou você orou por mim, meu esposo voltou. E você começa a ter a testificação daquele chamado que Deus tem na tua vida. Começa a ser confirmado. As pessoas começam a dizer, olha, meu irmão, você tem um dom de encorajar as pessoas. Você tem um dom de aconselhar, esse dom da exortação. Eu tenho ouvido os seus conselhos, eu tenho tomado os seus conselhos e minha vida tem tomado uma outra direção depois que eu te conheci. Deus fala através de você, meu irmão. Eu tenho sido aconselhado e eu tenho visto as atitudes que eu tenho mudado através das palavras que você tem me aconselhado, através das pregações que eu tenho ouvido. E aí você vê a confirmação do Senhor aos poucos, no que é que Ele quer te usar, como Ele quer te usar. Não importa o medo, não importa não a falta da coragem, a incerteza. À medida que você abre o seu coração para fazer a vontade do Senhor, vai vindo a confirmação testificada no Espírito Santo, no teu coração, para o que foi que Deus te chamou, e nas pessoas ao teu redor percebendo aquele dom e te falando, te confirmando. Sim, e o Senhor vai ali acalmando o teu coração e te dando a certeza para o que foi que Ele te fez. Existem muitos dons porque Deus nos fez para propósitos diferentes. Tem pessoas que ficam se sentindo incapazes porque elas não conseguiram ainda pregar a palavra, porque elas não conseguem
louvar como aquele irmão, elas não se sentem com aquele mesmo dom ainda de profecia, mas são muitos os dons que Deus nos usa. E todos para a edificação do corpo de Cristo. Todos. Você que está aí, que descobriu que Deus te deu um dom para cozinhar. Você se sente feliz. Para tantas outras mulheres é um fardo pensar de passar uma tarde numa cozinha. Para você é um momento de desopilar, de relaxar. Você sente prazer desde o momento que você está colocando os ingredientes até o momento final que você prova aquela comida e vê como ficou gostosa e como todos elogiam. E você acha que isso não pode ser usado para a edificação do corpo de Cristo? Pode, amado. Deus tem propósitos para tudo. Para uns ele dá o dom de levar a palavra. Para outros ele dá um dom de ter prazer em visitar os irmãos. Para você ele pode ter dado o dom de cozinhar. E como alcançar um irmão através disso? Deus pode te usar grandemente para ser um canal de bênção na cantina da tua igreja. E isso é para a glória do Senhor. Deus pode te usar grandemente com esse dom mesmo de cozinhar. A comissão da visita da igreja vai precisar de alguém que tenha um dom da intercessão para orar pelos irmãos que vão visitar. Aqueles que têm um dom de ter prazer em sair de casa, deixar tudo e visitar o irmão. E você pode contribuir, sim, dentro do corpo de Cristo, fazendo aquele bolo gostoso, aquele bolo que vai saciar a vontade, vai trazer a doçura para o coração de quem vai provar. E se não pode ir com a comissão de visita, usa da tua generosidade. Faz e dá para eles e diz, irmãos, vocês quando forem visitar um irmão, nesse propósito de trazer de volta o irmão que já não vem mais na igreja e saber como ele está, me avisa antes. E você vai lá, você faz o seu bolo, você dá para essa comissão. Se você não tem condições de comprar ingredientes, se a igreja pode, a igreja compra, dá para você que tem prazer em fazer e faz bem. E você faz e dá para essa comissão. Quando ela chega lá nessa casa, ela vai chegar levando a oração, ela vai chegar levando louvor, ela vai chegar levando a palavra e a comunhão com os irmãos. Quando terminar aquela visita, que tomarem um café, conversar e dizer, meu irmão, volta para casa, nós estamos sentindo falta de você. E de repente aquele irmão que estava se achando tão esquecido, se sente tão acolhido e volta para a igreja e a alegria nos céus. E essa alegria nos céus e essas honras não vai só para quem orou, não vai só para quem visitou, não vai só para quem pregou, mas para você também que cozinhou e com amor contribuiu para o reino de Deus. Você entende, meu amado? O que é que eu estou querendo falar para você? A importância dos seus dons. Não acha que porque você não tem os dons exatamente igual aos outros irmãos da igreja, que eles são mais ou menos importantes. Porque se Deus te deu, Ele sabe para que Ele quer te usar. Somos todos iguais diante de Deus. Não importam as funções pelas quais nós exercemos os nossos dons. Aqueles dons que são considerados os mais humildes são tão necessários para o reino de Deus. Quantos ministérios, o que seriam deles, se não tivesse essas servas amadas, esses servos cheios de generosidade, de servidão no coração, que vão lá na igreja depois que todo mundo sai e com amor, mesmo cansados, deixam seus trabalhos seculares e vão para a igreja e fazem a faxina da igreja e deixam o templo lindo, limpo,
para que o Espírito Santo sinta-se ali, num local agradável, confortável, porque Deus não habita em sujeira. E nós precisamos desses irmãos que têm esse dom de servir, que com amor, não com amargura, mas com alegria, louvando ao Senhor, estão louvando e limpando a igreja, louvando, adorando e deixando tudo lindo para o Espírito Santo vir ali e se fazer presente. O teu dom tem valor para o corpo de Cristo. Não importa. Use-o. Use-o. O dom que Deus te dá é para edificar o seu reino. Não cava. Não cava e não põe no buraco, porque nós vamos ser cobrados por tudo que Deus nos deu e nós ignoramos. Nós somos iguais diante de Deus. Nós temos funções diferentes aqui na terra, porque Deus nos dá dons diferentes. Mas quando nós, com amor, aceitamos os dons que Deus nos deu, que não é igual ao do outro irmão, mas que tem valor para o reino, e nós damos o melhor de nós, para que eles não fiquem enterrados, Deus dá mais valor. E através disso Ele vai te dar outros dons. Ele dá primeiro um. Quando você exerce com amor e com zelo, Ele vai te dando mais. E vai te dando mais. Não podemos pensar que nós somos mais importantes por causa da quantidade de dons que nós temos. Porque sempre que nós começamos a nos achar importante por causa disso, nós pomos fim à possibilidade de fazer algo lindo, puro, divino, importante para o corpo de Cristo. Porque não é para nossa glória, não é para nossa exaltação, não é nosso, veio de Deus. E Ele sabe por que Ele deu. Por isso que nós não podemos nos achar o topo de nada no corpo de Cristo. Nem podemos nos achar os últimos. Porque cada um tem um dom. Ainda que seja só um. Mas cada um tem um dom. E esse dom tem valor. E na medida que você abraça esse dom, o Senhor vai multiplicar. Você não sabe qual é o seu dom se você não tentar. Quando você sentir aquele prazer naquela atividade que você está fazendo, você tenta fazer e ver o que Deus vai fazer. Às vezes é o nosso coração, às vezes nós achamos que temos vontade de fazer aquilo, que aquilo é o que Deus quer. Mas continua orando, que Deus vai tirar todas as dúvidas. E aí vai começar as confirmações chegando através das outras pessoas. Você pode até achar que é bom naquilo, só naquilo, mas de repente as outras pessoas começam a confirmar em outras áreas que você está começando a fazer, a participar, e você vai descobrindo que há um dom para aquilo também. Mas não enterra os teus dons. Chega-se mais e mais a Deus, porque a cada minuto Ele vai provar para você para que foi que Ele te chamou. E o quanto é importante a tua função para o que Ele sonhou para ti aqui na terra. Amém? A palavra de Deus nos diz em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15. Portanto, estais atentos para o que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andar em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade de Deus. Aproveitai, amados, cada oportunidade. Porque se vai surgindo uma oportunidade de alguma forma para você servir a Deus, se você não tentar, como é que você vai saber qual é o seu dom? Você diz, eu quero saber, Senhor, para que tu queres me usar.
E vai surgindo as oportunidades, mas se você não vencer o medo e tentar, como é que você vai saber que aquela é a vontade de Deus? Quais são os dons que Deus tem? Você tem que tentar, você tem que obedecer à voz do Espírito Santo e ver qual é a vontade dele para a tua vida. E assim você vai descobrir todos os dons que vocês pensavam que nem tinha, mas estavam aí engavetados, esperando você ter uma atitude de obediência à voz do Espírito Santo, de coragem, de fé e tomar posse desse tesouro que Deus já colocou dentro de ti quando estava te formando no ventre da tua mãe. Amém, meus amados? O Senhor tem muito mais para ti. Ele disse em Efésios 4, do 11 ao 13, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mais à frente, aliás, em Romanos, no 12, do 6 ao 8, diz: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Sim, amado, sirva. Seja generoso, seja hospitaleiro, seja amável, carismático. Faça a vontade de Deus naquilo que Ele está te chamando. E continuando diz, se é o dom de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, dê ânimo. Faça assim. Se é para contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Amém, amados? E aqui você vê, em Efésios mostra, assim, aqueles dons diretamente ligados, sim, à administração, a ministérios. Mas tudo é um associado ao outro. O corpo de Cristo é como uma mão. Eu comparo o corpo de Cristo como uma mão. Olha para a tua mão agora, amado. Você tem 5 dedos. Mas cada um tem uma forma diferente. Nenhum é igual. Mas a mão só atinge a finalidade completa, a plenitude para a função dela com os 5 dedos. Se você tirar qualquer um desses, você já não consegue ter a mesma habilidade e a capacidade de fazer e atingir a capacidade que ela poderia fazer. Da mesma forma é o corpo de Cristo, como a nossa mão. Cada dedo é diferente, mas juntos eles estão prontos para a finalidade, para designar aquilo que Deus queria. Não importa qual é o dom. Todo dom é dado por Deus, é presente precioso para aquilo que Ele sonhou para ti. Amém? O Senhor é contigo. Tu tens valor. Não aceita nenhuma palavra contrária do inimigo que diz, você não serve para nada. Isso é coisa do passado, isso é coisa do acusador, isso é coisa do homem velho. Você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você tem sim muito valor para o reino de Deus. Ele deu o sangue do Filho precioso e puro por ti. E agora Ele te chama
para que seja sal e luz aqui na terra. Sal e luz. O Senhor nos diz em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aleluias! É o mesmo Deus. Procura, meu amado, estar cada vez mais perto do Senhor. Deus precisa de homens e mulheres de Deus com coragem para acreditar que o poder está em Deus, não em ti. Que é Ele que chama, é Ele que capacita e é Ele que vai te honrar. Deus não quer que você coloque esses dons para fora para te envergonhar, mas para te honrar. Lembre-se, o que você faz com o que você tem é o que o torna quem você é. Usa o que Deus te deu, porque é para a glória do Senhor. E as honras do Senhor virá sobre a tua vida. Sem o Espírito Santo em nossa vida, não há como multiplicar os dons. Mas se você ouvir a voz do Espírito Santo, andar em obediência e fazer multiplicar com amor esse primeiro dom que você acha que só tem esse. Eu só sei dar uma palavra de encorajamento para as pessoas. Eu sinto que eu gosto de encorajá-las. Você acha que isso é pouco, meus amados? Quantos nesse mundo caído, sem esperança, estão precisando de uma palavra de encorajamento através da palavra de Deus? Você tem esse dom e está engavetando? Não faz. Bota para fora, amado. Bota para fora e usa assim. Porque Deus vai honrar grandemente esse dom que você com amor usou. Ele vai te honrar. Não crer na tua força, mas crer naquele que te enviou. E o Espírito Santo fará cada vez mais que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, se manifeste na tua vida. E você vai se sentir cada vez mais usado, multiplicado, frutificando e sendo sal e luz para a glória de Deus. Amém? Crer no Senhor, crer em Deus. Lembra-se sempre que Deus não precisa de nós para ser Deus. Que não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é a nossa atitude de obedecer a Deus. De crer nele, que Ele é o Senhor e Ele tem poder de te capacitar, de te encher, de te usar, de te enviar e de te honrar. É Ele, vem dele e é por Ele todas as coisas. Crer tão somente naquele que te chamou, naquele que te amou primeiro, naquele que te capacitou e diz: filho, não tenha medo. Eu estou contigo. Eu sou teu Deus. Sou eu que te chamo. Sou eu que te capacito. Sou eu que te dou a ordem e diga: vá e seja sal e luz. Porque eu estarei contigo. Assim como eu fiz com Moisés, quando ele se achou tão pequeno, quando ele achou que não tinha capacidade nenhuma, eu fiz o porta-voz de Israel para a libertação do meu povo. Um homem que era um gago, que tinha tudo para se sentir incapaz. Mas quando eu falei para ele: eu te capacitarei, não temas, eu estou contigo.
E ali Deus levantou Arão para ajudá-lo. Porque quando Deus dá uma obra, põe uma obra nas nossas mãos, que nós achamos que não temos capacidade, mas clamamos por Ele e cremos no socorro dEle, Ele levanta até aqueles que estão ao redor para nos ajudar a cumprir os propósitos dEle. Não temas. Gideão também. Gideão disse, Senhor, a minha tribo é a mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. E ali ele mostrando o medo e a incerteza daquele chamado, se sentindo tão incapaz. E o Senhor disse, eu hei de ser contigo. Eu hei de ser contigo. Sabe o que isso quer nos dizer, amado? Não temas. Não temas. Eu conheço as tuas limitações, mas eu sou Deus e operando eu, quem impedirá? Amém? Oh, maravilhoso Deus, santo e poderoso Pai, Deus de Israel, Deus fiel, Deus de alianças, Deus de promessa, Deus que é amor. Ó Senhor, eu entro aqui na Tua presença. Eu peço perdão dos meus pecados, dos pecados do meu esposo, dos meus filhos. E dos pecados de cada um ouvinte, aonde esse áudio chegar. Senhor, eu me ponho aqui na Tua presença. Na Tua presença, ó Deus de Israel. Clamando agora, Deus eterno, por Teu povo, por minha amada família em Cristo. Senhor, tantos são os que estão perguntando neste momento, para que é que eu sirvo, Senhor? Para que é que Tu me fizestes? Qual é o meu chamado? Ó Deus eterno, pelo poder do Teu santo nome eu te clamo, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, todo embaraço, toda dúvida. Tu não és um Deus de embaraço, Senhor. Entra com autoridade e poder nestas vidas, para a glória do Teu nome. E que o Teu poder seja manifestado na vida daqueles que clamam, que esperam por Ti, mas que ao ouvir a voz do Espírito Santo, obedecem. Vence o medo, vence a timidez, mas vão pôr em prática, quebrando suas limitações, mas pela fé, tentando, em cada oportunidade que é aberta, descobrir quais são os seus dons. Deus eterno, eu clamo para que a Tua vontade prevaleça nas vidas dos Teus servos e que a cada porta que seja aberta de uma oportunidade para eles Te servirem, eles possam fazer com amor, para que assim eles descubram qual é o verdadeiro chamado em seus corações, qual é a área que o Senhor fez para que eles fossem, Senhor, sal e luz para o Teu reino. Ó Deus eterno, que caia por terra em nome do Senhor Jesus todo sentimento de inferioridade. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo sentimento de incapacidade. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade do sangue do Senhor Jesus, que caia por terra agora toda mentira do inimigo. Pois tanto o dom da pregação, o dom de pastorear, de profetizar, ele é importante, quanto qualquer outro dom, contanto que não seja engavetado. Senhor, nenhum dom é mais importante se for engavetado. Se Tu destes um dom agora a um servo Teu para pastorear, e ele engavetou porque ele prefere seguir a profissão secular. E se Tu destes um dom ao Teu outro servo de servir, nem que seja levando um copo de água na hora que o pregador está pregando, e ele venceu, e ele obedeceu, e está servindo com aquele copo de água. Este é um dom maravilhoso que será multiplicado para a glória do Teu nome. Porque o que vale a pena, Senhor, é nós descobrirmos para o que o Senhor nos fez e obedecer
independente de ser o que nós achávamos que queríamos, mas viver para fazer a tua vontade e sabendo que o que importa é ser um canal de bênção nas outras vidas. Ó Deus eterno, eu oro agora para que pelo poder do teu santo nome, o nosso eu, a vaidade, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que surjam agora verdadeiros servos, que servem o Senhor em verdade e em espírito, prontos para, com amor, com servidão, fazerem a vontade do Senhor, tomarem posse do seu chamado, seja qual for, seja o chamado desde limpar a igreja, até de levar as boas novas em outras nações. Todos têm importância para ti. Então que caia em nome do Senhor Jesus toda vaidade no meio do corpo de Cristo, que acha que só é importante e só quer servir se for para ser visto. Que em nome do Senhor Jesus, a vaidade, Senhor, diminua e que tu cresças, apareça com a tua, Senhor, natureza e com os dons sendo frutíferos e multiplicados no teu corpo para cada um que tu designasses. E que eles possam abraçar o seu chamado, seja qual for, com honra, com retidão, com amor. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor acenda agora a chama do chamado de cada um. Seja qual for, Senhor, do que pareça mais pequeno para o homem, para o maior. Não existe isso diante de ti. Tu és um Deus perfeito. E chamado importante é aquele que tu põe no coração e o servo é fiel para obedecer e não engavetar. Abençoa agora, em nome do Senhor Jesus, eu te clamo, Deus eterno, todos os teus servos que estavam pedindo uma resposta e que diante desta ministração, pelo teu Espírito Santo, vão abraçar com amor em nome do Senhor Jesus, seja qual for o chamado, mas por amor e obediência, para serem frutíferos para o teu reino e para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço e te clamo, aquele que for fiel no pouco. Eu creio porque a tua palavra não volta vazia. Que no muito o Senhor já o coloques. E que através da servidão de um só dom que seja com amor, o Senhor já dê a capacidade, multiplique os dons daqueles que estão ouvindo a tua voz. Na mais pequena que seja a atividade. Mas com amor estão dizendo, sim, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me. Usa-me. Amém. Glórias a Deus. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. E sejam sal e luz. Amo vocês. Amém.